Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aos pensamentos, dos primeiros pensadores da época pré-socrática, aqueles que antecederam a Sócrates, que é justamente da região de Miletos, que o primeiro que nós conhecemos na aula anterior foi Tales de Mileto, que foi considerado o primeiro filósofo, que ele é considerado o primeiro filósofo. Ele é considerado assim, digamos, o pai da filosofia, aquele que inicia a filosofia. E aí depois nós temos os discípulos, como Anaximandro, Anaximenes, que vão tratar também sobre a chamada arqué, o princípio que dá origem a tudo. Então, nós vamos entender um pouquinho desses pensadores da região de Mileto, da Grécia Antiga, compreender um pouco mais da chamada arqué, do princípio que dá origem a tudo, por meio da natureza, do que é observável. E dando continuidade aos milesianos da escola jônica, o Anaximandro, ele era discípulo de Tales de Mileto. Ele procurou resolver problemas filosóficos levantados pelo mestre, por Tales. O Tales falava sobre o elemento água, e aí o Anaximandro ele tentou, através do que a teoria de Tales foi proposta, compreender a chamada arqué, o princípio que dava origem à primeira realidade, à última das coisas, o princípio primordial. Ele foi estudioso sobre coisas da natureza, sobre a física, sobre a filosofia, sobre a política, sobre a matemática, e ele tem um enfoque principal para a astronomia, tanto que a teoria dele ela tem uma visão mais física, mais astrônoma nesse sentido. Ele foi professor e político. Ele nasceu em Mileto, é considerado Anaximandro de Mileto, em 610, mais ou menos, antes de Cristo. E a sua principal questão filosófica girava justamente em torno da origem e da formação do cosmos, do universo. Então, assim, o Anaximandro, ele tentou desvendar o mistério sobre o princípio único e primordial, a arqué da vida, assim como Tales. Ele conceituou um elemento para ser chamado de arqué, considerado como o apeiron. O apeiron era definido como algo ilimitado, algo infinito, algo indefinido. O mundo, o cosmos, o universo, teria assim a origem na substância que era indefinida. Para ele, o que vinha antes e depois do finito tende a ser o infinito. Então, assim, para o Anaximandro, a sua teoria, a sua arqué, o chamado apeiron, seria algo que transcendia os limites do observável. Então, diferente de Tales, que centrou em olhar o que estava à sua volta, olhando a natureza, esse meio natural, ele tinha algo observável que era a água. No caso de Anaximandro, não. Ele era algo que transcendia os limites do observável, mas que estava na nossa realidade. Então, assim, algo que não estava situado na observação dos nossos sentidos, mas que estava no nosso meio, que seria responsável por dar origem e finalidade também às coisas. Então, assim, esse apeiron, ele era uma coisa indeterminada e infinita no tempo. Era considerado uma massa que gerava, a massa geradora. Essa massa, ela gerava todos os seres e o cosmos, e continha em si todos os elementos opostos, como o ar, fogo, água, terra. Então, como é que ele chegou a essa conclusão? Ele buscou, em meio aos diversos elementos observáveis, então, assim, ele partiu do princípio como Tales, de observar as coisas que eram visíveis, as coisas que eram notadas pelos sentidos, as coisas que eram determinadas no meio natural. E aí, a partir disso, ele percebeu que as coisas, elas tinham as forças contrárias, Então, existia especialmente aquelas coisas que se devoravam entre si. Quando você vê a junção de água com fogo, quando você joga a água no fogo, você percebe algo transformável ali, que a água ela consegue apagar o fogo, assim como também existem outras forças contrárias. Então, assim, entre os meios elementos, vários elementos que se têm as forças contrárias, provenientes dos elementos da natureza, da água, da terra, do ar e do fogo, existem elementos que se devoram entre si. E aí, esses elementos, eles ocasionaria essa substância que seria o princípio, que seria o apeiron. Então, por meio dos diversos processos naturais, de diferenciação entre os contrários, por exemplo, entre frio e calor,
era notório o apeiron. Existia uma sensação, existia uma massa entre esse meio. No princípio da evaporação, teria surgido, por exemplo, o céu e a terra. E as demais coisas, né, vieram surgindo justamente com essas questões dos contrários, como os animais e os seres vivos. É a partir da transformação de cada coisa no seu contrário, da mudança entre os pares de opostos da realidade, entre calor e frio, entre água e terra, né, entre masculino e feminino, que o cosmo ele teria justamente essa imersão infinita, esse turbilhão de coisas infinitas, ilimitadas, determinadas, que seria o apeiron. Então, o universo, o cosmo, ele se manteria por compensações cíclicas, né? Podemos ver pelas estações do ano, né? As diferenciações entre elas, que esses contrários seriam reabsorvidos no apeiron e seriam recriados novamente por meio deste. Então, o cosmo, o universo, ele seria algo dinâmico, algo que não seria limitado no tempo. Então, o apeiron, ele daria a origem e o fim. Nós podemos ver, gente, uma relação, se vocês tiverem curiosidade de entender um pouquinho mais esse lado da astronomia, né, da física também, da física quântica, podemos ver em relação às forças que se tem na matéria escura, né? Tem uma série também que é bem interessante, que vocês podem até perceber em relação à energia e às forças que são ilimitadas em relação à teoria do Strange Things, né, que fala sobre um mundo invertido. Então, existe sempre entre as forças contrárias essa massa geradora que seria ilimitada, que seria infinita no meio do cosmos. O outro pensador é o Anaximenes. O Anaximenes, ele é discípulo de Anaximandro. Ele nasceu em 588 anos antes de Cristo. E assim como os demais pensadores do período, ele também buscou compreender a origem de todo o universo por meio da observação da physis. O Anaximenes, ele fez até uma comparação, né? Ele dizia: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos sopro e ar o mantém. Então, se nós pensarmos nisso, ele conclui que o ar era o princípio de todas as coisas, era algo que dava vida, era algo que mantinha o universo e o cosmos unido. Então, o ar era responsável por nos dar vida, é responsável pela nossa respiração. O ar era o princípio ativo, era o princípio que gerava, era o princípio que dava movimento, né, como os ventos. Para ele, a rarefação e a condensação se formavam disso os outros elementos que para os antigos eram a terra, a água e o fogo. E a partir, né, dessa rarefação e condensação poderia surgir os demais elementos. Então, o cosmos, o universo, né, o mundo, seria uma espécie de respiração gigante. Portanto, né, assim como Tales, o Anaximenes, ele concluiu com algo que poderia ser observável também, né, que o ar ele pode ser algo observável, e é proveniente também dos sentidos. Então, o ar ele seria, nesse sentido, um elemento, né, um princípio ativo, aquilo que gerava vida, que mantinha a vida e que era responsável por tudo. O que nós podemos perceber, galera, sobre as teorias dos três pensadores, né, de Tales, de Anaximandro e de Anaximenes, é que, como eles foram os primeiros filósofos, né, a tentarem buscar essa transição da interpretação do mitos para um pensamento mais racional, né, para o pensamento cosmológico, eles utilizaram ainda em muitos dos seus momentos das teorias de elementos mitológicos, né? Ainda tem muita fantasia, ainda tem muita presença narrativa. Então, eles têm uma teoria que hoje, se os pensadores, né, os cientistas, os físicos, na verdade, né, os astrônomos, eles tentam buscar compreensão sobre isso, eles fazem mais de um jeito mais metodológico, né, mais através de uma experimentação, né, tentando buscar uma comprovação sobre isso. Aqui nesse período, os três pensadores, né, o Tales falando sobre a água, o Anaximandro sobre o apeiron e o Anaximenes sobre o ar, é notório que ainda se tem elementos de uma narrativa mitológica. Eles vivenciavam a mitologia, né, as crenças mitológicas. Então, digamos que eles trouxeram teorias
bem postas, mas que em algum momento ainda tinha falhas, né, em relação à questão de comprovação, né? Então, se nós colocarmos isso na prática, entender sobre o elemento água é algo essencial. Entender sobre o apeirão busca outras comparações, né? O que é o apeirão de fato? Né? Onde o apeirão está presente? Né? Nós podemos fazer uma comparação com a matéria escura, né? Com outras teorias que se surgem no meio disso tudo. O Anaximenes traz o ar, e o ar ele seria um elemento essencial, mas será que a vida ela dependeria somente de um ou de outro? Na verdade, cada arqué, cada princípio, ele teve a sua importância, mas ficou uma coisa mais teórica e ainda notório os elementos mitológicos, né, daquele período. E hoje os físicos, os teóricos, né, os cientistas, eles buscam fazer uma coisa mais metodológica, né? A ciência em si hoje, ela tem a metodologia científica através da observação, né, das hipóteses, da experimentação, até se tornar uma lei ou teoria válida. Então, isso deixa essa reflexão sobre esses primeiros pensadores, né, esses primeiros cientistas, esses primeiros filósofos.